Olá, eu sou o Samuel Brasileiro. Esse é o Primeiro Plano, programa de cinema da TV Otimista, focado nos filmes e seus realizadores. No programa de hoje, a gente vai conversar com o realizador Del Cardoso, mestre em cinema pela Universidade de Ohio e professor universitário aqui da cidade. Esse ano, o Del lançou o longa-metragem Cabeça de Negro, que vem recebendo críticas positivas nos festivais em que passa. No nosso programa, a gente vai assistir ao curta-metragem Pode Me Chamar de Nadir, e em seguida vamos conversar com o realizador. Então, vamos ao filme. Dá minha revista, bicha besta! Pegaram do cabelo ruim! Dá meu chapéu que eu vou falar pra tua mãe, viu? Eles que começaram, sai, senão eu jogo de novo. Eita, empresta aí teu boné. Sai do meio, Nadir! Eu preciso do meu boné. Sai do meio!
vamos ali comigo pegar meu chapeuzinho? Vamos, Garbinha. Tá vendo que eu tô ocupado, não? Tá vendo que tem que ver, nem? Sai do meio, Nadinho! Sai do meio, Nadinho! Eu vou falar pra mãe, viu, Nadinho? Mata, hoje na Copaíba. Esses medicamentos você tem que ter em sua casa. Mulher, tu não sabe o que aconteceu, ó. O rato não pegou meu chapéu e deu pra aquele tapioqueiro idiota. Vamos lá comigo, vamos. Não dá, Nadinho, acabei de entrar. É no instante, mulher, vamos. É rapidinho, mulher, vamos, a gente volta logo. São todo um bandido doido, né? Cleo Neca. Vamos, foi. Fala mais não, é? Ei, Batata, bora ali comigo pegar meu chapeuzinho. Aquele bicho velho chegou lá no tapioqueiro. Eu não, se eu for perder meu lugar no time. E esse pano aí? Só quer ser a mulher do Bilado. Bilado, galera, pra esconder a palha de Oi, senhor, posso pedir um favor? Tem trocado não, viu, minha filha? Oi, Pedrinho, tudo bem? E amanhã eu tenho uma prova na faculdade. Ó, só pode ser amanhã mesmo, né? Pois bora fazer assim. Quinta-feira eu passo aí e provo a roupa. Tchau.
Quer passar um pouquinho? Tão linda, tu. Como é teu nome? Nadia, mas pode me chamar de Nadia se quiser. Nome lindo, Nadia. Meu nome é Laila. Prazer, Nadia. Tu é modelo, é? Tu vai desfilar, é? Sou sim. Eu também queria ser modelo, mas não dá. Por que não dá, Nadia? Tu é tão linda. Deve ser massa, né, ser modelo? É, às vezes. Mas se tu é modelo, por que ainda tu anda de ônibus? Porque, na verdade, eu ainda sou estudante e ser modelo é só um bico. E aquelas modelos da televisão, tudo de carrão, avião, é porque o cabelo dela é liso, é? Não, tipo, cabelo liso é a tendência. Vende mais, todo mundo quer ter. Mas o nosso cabelo é lindo. E os estilistas às vezes até chamam a gente. Acho exótico. Mas às vezes é chato ser só exótico. Às vezes é legal ser a gente. E esse paninho na cabeça? Tá escondendo o cabelo, é? Deixa eu ver teu cabelo. Deixa, Nadinho. Só se tu for ali naquele ano pegar meu chapéuzinho. Ele pegou de ti, foi? Por quê? Porque os meninos vai pegar, né, meu chapéu, aí eu fui jogar uma preda neles, aí acertou no carrinho dele, de tapioca. Aí se eu for lá, ele vai me dar um carão, aí ele tá com meu chapéu. Pois eu vou lá. Mas o meu ônibus? Qual ônibus tu tá esperando? Conjunto Ceará, Papicu. Ih, demora muito, já é tempo tu ir lá. Tem certeza? Pois eu vou lá, volte já, tá? Fica reparando, qualquer coisa grita. Agora tira esse paninho da cabeça. Como teu cabelo é lindo! Sabia? O cabelo é muito lindo. Você devia sempre usar ele solto. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma coisa. Ah, eu tenho uma florzinha. Gosto muito de usar essa florzinha. Deixa eu colocar. Pronto, ficou linda. Posso colocar no céu? Pode. Tá linda, Nadinha. Você é tão bonita, mulher, pra tu ser a modelo mais rica do mundo. Obrigada, tu também é linda. Vai ser uma modelo mais rica também, viu? Ixi, meu ônibus. Volta aqui amanhã. Toma, espelhinho. Volta aqui amanhã, volta. Um dia. Vou ver. Tchau.
Novos guerreiros, novos descendentes afro-brasileiros da periferia, lutam noite e dia, tão na correria como vive a maioria. Guardam na memória uma bela história de um povo guerreiro e tão cheio de glória. Zumbi, o líder desse povo tão sofrido, que sem liberdade pro quilombo eles surgiram. Palmares, o local da nossa redenção, pra viver sem correntes, sem escravidão. Dandara, que beleza negra, joia rara, a linda guerreira comandava a mulherada. Faz tempo, hoje em dia é outro movimento, a luta dos mais velhos amenizou o sofrimento. Escuta, acorda pois não acabou a guerra, você infelizmente nasceu no meio dela. Já era, o nosso povo vive na favela, enquanto o colonizador só usufrui da terra. Vitória é o que desejo pra minha criança, nega é sua herança, você nossa esperança. Só os favelados, só os maloqueiros, os guerreiros, os guerreiros. Na África de antes, os príncipes herdeiros, os guerreiros, os guerreiros. Só os aliados, só os companheiros, os guerreiros, os guerreiros. Eu mando aqui um salve pras parceiras e pros parceiros, os guerreiros, os guerreiros. Palmares era assim, um lugar bem sossegado, os pretos lado a lado, tudo aliado. A mística, o sonho de rever nossa mãe África, Angola, Nigéria, Zimbábue, Arábia, tudo acorrentado dentro de um navio, tomando chibatada até chegar no Brasil. Mas e 500 anos depois, pouco mudou, ligou, na verdade só o tempo passou. Aquele tempo tinha o capitão do mato, que era uma traíra, tremendo acasalado, ficava na espreita pra ver quem fugia, muito parecido com quem hoje é a polícia. Se liga, muitos morreram pra você viver, orgulho tem que ter, responsa e proceder. Vai vendo, curte, pois você ainda é pequeno, ainda é criança e não sabe. A gente acabou de assistir ao curta-metragem Pode Me Chamar de Nadir, do diretor Del Cardoso. E a gente está aqui com o Del. Del, obrigado por ter vindo, por ter aceitado o convite de conversar com a gente. Eu que agradeço. Eu queria que você falasse um pouco, a gente sempre tem começado essa conversa sobre os processos, né, de trabalho. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu processo de criação, assim, né, de como é que você tem pensado os seus filmes e também como é que você se aproximou do cinema. Esse é o meu processo de criação, acho que é um processo incomum a muita gente. Agora, o meu processo de criação mesmo, a essência dele, é realista. Eu ainda pretendo me aventurar pela fantasia, eu acho muito bacana, sabe? Mas, por enquanto, eu me sinto seguro, confortável no realismo. Eu sou apaixonado pelo neorrealismo italiano, apaixonado pelos terceiros cinemas, né? Pelos cinemas novos. Estou conhecendo agora o cinema novo tcheco, eu tô muito, assim, Milos Forman, aquela galera, eu tô muito vidrado, assim. Por quê? Porque é um cinema mais perto, mais próximo. Eu acho que foi esse cinema que me mostrou, cara, tu pode fazer cinema, tu pode fazer filme, entendeu? Antes não, antes era um entretenimento, como para qualquer pessoa, né? Pra você ter uma ideia, eu cresci fã do Ed Murphy, dos Tiras da Pesada, só que fã, eu nunca imaginei que podia fazer um filme daqueles, né? Mas o cinema realista não, quando eu conheci, e aí foi com o Instituto Dragão do Mar, né? Quando eu conheci uma galera que estava discutindo cinema, discutindo filmes, eu pensei, cara, tem algo a mais aí nisso que eu acho que é só uma diversão. Porque as pessoas estão discutindo isso, estão brigando, tomando cerveja ou tomando café e discutindo. Tem algo aí que eu não estou pegando, eu não sei o que é. E aí eu comecei minha curiosidade no cinema por isso, porque eu estava achando que eu estava vendo filmes que eram filmes para rir, para se divertir, mas que tinha algo ali que eu não estava pegando, entendeu? E aí eu vinha dos contos, das HQs, eu era muito de desenhar história em quadrinho. Então essa coisa da narrativa já estava. Eu só não sabia que ela ia desaguar no cinema. No cinema, né? E como é que foi essa sua experiência no Instituto Dragão do Mar, né? E também essa ideia do mestrado fora, né? Porque eu acho que partindo desses lugares, para a gente entender também como é que isso transforma a sua visão sobre olhar o seu próprio lugar, né? Porque eu acho que uma das questões que chama muita atenção no teu trabalho é falar também do lugar que você habita, né? Das pessoas com que você convive também. É muito louco, porque eu tenho meio que uma vida dupla, porque para quem não conhece, e eu tinha muita resistência em dizer isso até bem pouco tempo,
eu nasci lá nos Estados Unidos, né? De uma experiência do meu pai, da minha mãe que se foram embora na época da ditadura. E meu pai se formou, foi o único da família que se formou, ele e minha tia mais velha, de uma família de 14. E aí ele se formou na UFC e se mandou para os Estados Unidos nos anos 70, quando o negócio aqui estava bem complicado. E nessa experiência eu nasci lá. Nasci lá por um acaso, porque eu não tenho nenhum vínculo, não tenho ninguém da minha família com sangue norte-americano, né? Então, o Brasil foi sempre esse lugar da família, o lugar dos amigos. Eu vim com 3 anos de idade, por aí, 2, 3, só retornando com 8 anos. Então, era uma vida muito dual, porque se eu disser, eu nasci nos Estados Unidos, todo mundo né, pensa, tem uma ideia. E aí, quando vê eu andando de bicicleta pelos bairros, peraí, eu não estou entendendo mais nada. O cara nasceu nos Estados Unidos, está passando perrengue aqui no Brasil. Então é muito louco, né? Então essa vida dual sempre me acompanhou. Mas com o fato de eu ter nascido lá, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, as coisas não estavam funcionando aqui, eu estava querendo muito trabalhar com cinema, não estava dando certo. Eu botei na cabeça que para estar no mundo, eu tenho que estar bem, e para estar bem eu tenho que fazer mais ou menos o que você gosta. Eu queria muito entrar pelo lado do cinema, só não sabia exatamente em que área, eu achava que eu ia ser roteirista. Mas aí eu peguei, cara, não está dando certo as coisas aqui, eu vou pegar todos os meus trabalhos que eu já fiz, fotográficos e tudo, e eu vou tentar aplicar lá para os Estados Unidos, porque lá eu posso entrar, sair, eu posso trabalhar. E aí foi isso que eu fiz. Eu estava morando no Rio de Janeiro na época, que eu tenho família lá também, primos e tal. E aí lá não estava dando certo, eu estava tentando trabalhar em produtora. Todo dia eu ia para Botafogo, Flamengo, Zona Sul, batendo porta daquelas produtoras com aquela ideia ingênua, né, de chegar só com currículo, com os trabalhos. Olha, você fazer isso aqui e tal. E aí eu apliquei para os Estados Unidos, passei em 2 universidades. Eu passei numa universidade em Ohio e numa universidade em Nova York. Só que eu mandei para 4, eu passei em 2. Só que Nova York, cara, não dava, é muito caro. Muito caro morar lá e tal. E aí muita gente me aconselhou, cara, se tu for para Nova York, tu nunca vai conseguir fazer o teu filme. Tu vai estar sempre trabalhando nos filmes dos outros. Isso eu entrando em contato, as pessoas me respondendo, né? Vai para um centro um pouco menor, mas que você possa fazer o seu filme, trabalhar no dos outros e fazer o seu filme. E aí foi o que eu fiz. Então, lá no mestrado em Ohio, todo ano, além da parte teórica, você tinha que, no mínimo, participar de uma produção de alguém da tua turma, em qualquer cargo, e também dirigir o seu, entregar o seu. Então, para mim foi ótimo, porque eu pude trabalhar com película, que no Dragão do Mar eu só via a galera, né? O Glauber, eu via a Isiane, eu via a galera tudo trabalhando com película, eu era mais novo, eu não podia ficar meio ali junto com os grandões e tal. Aí eu pude trabalhar com película e foi fantástico, assim, montar na Moviola. A galera tava tudo montando nos Apple, sabe? Mas eu queria montar na Moviola, eu tinha esse fetiche. A galera falou, esse cara é louco, brother. O cara quer voltar. Mas eu queria que meu primeiro ano fosse a base mesmo da história do cinema, né? E aí, no segundo ano, não. Aí eu já escolhi trabalhar no computador e tal. Mas é um processo muito bom que você vai da escrita, a montagem, tudo você por passa você. por tudo, né? Eu acho que uma coisa que é importante, e eu acho que falando isso também, até você também é professor, né? É uma coisa que eu quero conversar também depois, de entender essa experiência do cinema como que atravessa o corpo, né? Assim, como esse nosso corpo que aprende também a fazer cinema, né? Assim, acho que tem muito a ver com isso, né? Total, isso é muito importante, porque eu acho que os dois, sabe, Samuel? Os dois, a parte teórica também é fundamental, sabe? Não adianta você ser um geek de equipamento e não saber, assim, a história daquilo que você está fazendo, né? Não saber os processos criativos. Da onde vem, né, também essas ferramentas, né? Para o que foram usadas e como é que a gente pode usar, né, hoje, assim, acho que... Exatamente. O que tinha antes, e você, pô, cara, como é que os caras conseguiam fazer cinema daquele jeito, né, cara? Tudo no analógico, tudo muito demorado e hoje as coisas são mais rápidas, por que elas ainda demoram tanto, né? Então, tem essas coisas que me engrandeceram muito. Aí voltando, eu sempre quis voltar para o Brasil, eu nunca me senti à vontade nos Estados Unidos. É um lugar muito complicado, a gente vê também pelos telejornais, é um lugar muito complexo, sabe?
Eu não vou também cuspir no prato, que eu comi que tem muita coisa maravilhosa lá. Eu deixei amigos assim que são família, sabe? Sim. Deixei, entro em contato direto. Uma galera assim, de segunda geração, já americanas, mas de segunda geração, com os pais jamaicanos ou latino-americanos, né? Então, assim, é uma galera que, graças a Deus, se eu chegar lá, e eu também sempre os convido para vir, tá em casa. Mas eu nunca me senti em casa, assim. Me lembro de experiências também das melhores na vida quanto das piores, assim, de estar voltando para casa e receber ameaça, assim, sabe? Os caras brincando com a tua cara, com um revólver na mão, tipo, volta para tua casa e tal, né? Sim. Que eles chamam lá de rednecks, né? Que é uma galera assim mais rural, bem branca, né? E que quer uma pureza ali ainda, né? Eu acho que é muito isso que você está falando também, de pensar nessa complexidade, né? Que às vezes a gente também tem olha para fora, né? Como o lugar perfeito, né? De pensar isso. E claro, fazer cinema no Ceará, né? Também tem suas complexidades, né? Assim, mas é interessante pensar como é que esses deslocamentos, né, também vão abrindo tua visão para outras questões, outras problemáticas que vão surgindo. E aí, só para a gente já está fechando esse primeiro bloco, eu queria só que tu falasse um pouco, rapidamente, sobre, de fato, o mestrado ele era em quê? Ele era em cinema mesmo ou ele era em Belas Artes, esse mestrado? Ele era Belas Artes no geral, cinema era como é que fala, gente? Especialidade. Aqui no Ceará tem o ICA, que é um bloco geral com várias artes, né? O cinema e audiovisual é um curso dentro do ICA, né? É bem isso. É interessante. Tinha o Colégio de Belas Artes. Pensar mesmo, também o cinema, mesmo nos Estados Unidos, né? Na verdade está ligado a Belas Artes, né? Isso. Ou seja, você pensar já essa ideia mais expandida, que tem a ver com o terceiro cinema e tudo, Total. eu acho que a gente pode conversar um pouco mais aqui para frente. A gente vai dar um intervalo agora, daqui a pouco a gente volta para conversar mais com o Del Cardoso. A gente está de volta aqui no Primeiro Plano. Hoje a gente assistiu ao curta-metragem Pode Me Chamar de Nadir, do diretor Del Cardoso. A gente está com o Del aqui hoje conversando. No bloco passado a gente conversou um pouco sobre essa experiência de fora, né, e sobre voltar. Eu não sei se o Pode Me Chamar de Nadir é o primeiro curta que tu faz depois que tu volta, mas eu sinto que é um curta feito com muito afeto, sabe? Com uma urgência de fazer, de questões para falar. Então eu queria que tu falasse um pouco sobre o filme também, como é que ele surgiu, qual foi o momento que tu também fez o filme? Eu fiz o filme 1 ano depois que eu voltei. Eu quis voltar, pensando que aqui que era o meu lugar, aqui que era o meu cinema, que eu iria conseguir fazer melhor. Voltei e lá perto de casa tinha uma família que sempre estava lá, que sempre ia lá antes de eu chegar. Minha mãe já conhecia, meu pai já conhecia. E que tinha essa meninazinha, a Nadiésia. E ela sempre ia lá em casa, sempre. A mãe dava o almoço, ficavam lá em casa a família toda. E aí tinha ela, os irmãos, todos estão no filme, todos estão lá jogando videogame. São os irmãos dela. São na vida real. E aí a Nadir vivia não querendo ir para a escola, ela não queria ir para a escola. O que foi, Nadir? Não, os meninos enchem muito o meu saco. E aí, contando história e tal. Aí eu falei, Nadir, eu posso fazer um filme sobre você? Sobre isso que você passa? Ela, filme? Como assim filme? Um filme, eu escrevo e tal. Aí eu escrevi uma versão, li para ela. Ela, mas eu não falo assim não, Del. Eu não falo assim não, eu falaria assim, papai. Foi uma co-roteirista, na verdade, né? E aí eu me lembro que eu passei assim umas 2 semanas escrevendo e faltava um mês mais ou menos para mandar para a Secult. E aí eu lembro que eu perdi a data, aí depois faltou só 2 dias, aí eu corri lá, ainda era lá no Cambeba, deixei. E aí fui contemplado, o filme foi contemplado. E aí foi o meu primeiro filme, a gente tinha que finalizar na época, a Secult exigia que se finalizasse em película. Sim. Você podia filmar de qualquer jeito, mas tinha que finalizar em 35, porque era cinema. E aí foi uma experiência assim ótima, porque a Nadir, ela mesma quis ser a protagonista, com o próprio nome, eu disse que não ia mudar o nome. E aí conheci a Laila, nos bicos da vida, de cobrir eventos.
a Laila, que é modelo, hoje ela está morando em Lisboa. E aí eu conversei, Laila, eu tô fazendo um filme sobre uma menininha negra que mora lá perto de casa. Tu topa participar do filme? Porque o meu filme ele é bem quase documentário. Ele tem um roteiro, mas ele é bem documental. Você vai ser você mesma, ela vai ser ela mesma. A gente vai fazer uns ensaios só mesmo para pegar qual é a do texto, mas na hora vocês podem improvisar. Aí ela, eu topo demais. E aí foi super show, sabe? E aí foi isso aí que vocês acabaram de ver. Tem uma coisa do filme que é um filme muito forte, eu acho, né, para falar do racismo, né, dessas violências cotidianas, né, e tem o detalhe do boné, né, que é o arco da personagem. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, como foi articular essas questões, né, no filme, que falam sobre a vida da Nadi, falam sobre o cotidiano da população negra, mas pensando essa personagem, acho que tem uma especificidade, né, na forma como ela lida com isso. E como é que tu também pensa essa mudança de falar desse assunto nos filmes hoje? Porque eu acho que quando eu penso até no Cabeça de Negro, eu acho que a gente vai falar também mais depois, tua longa-metragem, é como se também tu aprofundasse ainda mais, né? Eu acho que a discussão dessas violências cotidianas, assim. Mas, revendo o filme, me chamou muita atenção a questão dessa trajetória do boné, sabe? Do boné e depois do pano na cabeça, assim. De como tem uma coisa infantil, mas na verdade ao mesmo tempo é muito, muito violento, né? Assim, essa relação, né? Aí faz parte também, respondendo aquela primeira questão, do processo criativo, do realismo, de fazer filmes que, de certa forma, de coisas que me inquietam enquanto ser humano. Eu não consigo dissociar cinema de filosofia de vida, sabe? De essência de vida. E aí, eu acho muito pro umbigo fazer só coisas que eu passo em primeira pessoa, sabe? Então, o que é que eu busco? Eu busco uma coisa que nós passamos. E aí, fazer um filme com a Nadi foi também uma forma de me fazer ultrapassar a fronteira do masculino também, entendeu? O que passa uma mulher, o que passa uma mulher assim na essência dessa transformação de uma menina. Primeira cena, né, daquela, vendo as revistas, né, só com as modelos brancas e loiras, cabelo liso, né, tem... Porque eu ficava pensando, cara, como é ser uma mulher negra, cara? Eu nunca vou sentir na minha vida, não sei o que é, nunca vou saber. Eu posso fazer 1000 filmes sobre, nunca vou entender. Mas o cinema, ele é essa ferramenta de descoberta, ou de pelo menos tentar entender, tentar dar uma voz, assim, né? E falar sobre a Nadi, sobre o dilema dela, sobre o porquê que ela não quer ir para a escola, como que isso pode afetar uma futura mulher, né? Ela hoje está com 21 anos, está esperando um segundo filho, tão nova já, com dois filhos, já vai ter o segundo, né? Como é isso? Então, fazer o filme da Nadi também era algo... Pô, eu sei o que um homem negro passa. Já passei por algumas situações não, assim, péssimas. Nunca passei por algo que, às vezes, outras pessoas, até bem mais escuras do que eu, passaram, né? Nunca passei. Então, tem essas coisas. Mas o que é uma mulher negra? Como é essa essência dessa transformação de uma menina para uma mulher? Porque isso dela não querer ir para a escola por causa do cabelo já é uma entrada na vida adulta. Sim, já está tendo que encarar, né, pensar sobre questões, né, da sociedade. Total. E algo que afeta ela. Porque se ela fosse mais nova, ela não estava nem aí. Ela ia. Sim. Mas agora vem a vaidade, né? Na fase da puberdade que ela estava. Então, essas coisas eu ficava, meu Deus do céu, deve ser muito punk. E aí, eu conversei muito com ela, né? Com a mãe dela sempre lá, com todo o respeito, com toda a ética possível, né? Entendendo os problemas que ela passa em casa. O filme, inclusive, depois de uns 2 anos, aconteceu algo trágico na família. Eu desisti do cinema por causa disso, né? Um dos meninos que estão até lá, que é irmão dela, faleceu numa situação horrível. E eu desisti, eu fiquei pensando, cara, não, bicho, o cinema não é... As coisas estavam difíceis, eu não estava conseguindo fazer mais nada, isso me abalou, cara, o cinema não é para mim, o cinema é para outra categoria de pessoas, é muito difícil fazer isso, eu vou fazer outra coisa da vida. Mas aí também, colegas, amigos próximos, o Nego Célio, uma galera, pô, Del, cara, tu não pode deixar e tal. E depois de uns 2, 3 anos eu fiz o Cappuccino com Canela só com meus amigos, né, sem grana mesmo. E aí me trouxe para o cinema, mas fazer a Nadi foi isso, foi essa
reflexão sobre o que é ser uma menina, mulher negra, né? Uhum. E foi bem isso, o processo criativo. Foi bom, foi ótimo, mas também foi um pouco doloroso, né? Acho que tem uma coisa do filme que é uma proposição política também do encontro, né? Da Nadir com essa outra personagem mais velha, né? E eu acho que isso é uma força que o filme traz, né? Por mais que esteja falando dessas... falando do racismo na infância já, né? De como isso molda o cotidiano também, né? Mas ao mesmo tempo o filme ele propõe uma esperança no encontro, né? Tipo de possibilidade, assim. Total. Eu acho que isso é uma força que o filme tem, né? Também de construção. Do que tu está falando, né? O cinema como esse lugar um pouco de alteridade, né? Mas também como espaço de proposição de universos, né? De Total. mundos, assim, de você pensar que as imagens elas constroem o mundo, constrói as imagens, mas as imagens também podem em algum lugar construir os universos. Eu não queria deixar um filme triste, não podia. A Nadir não é triste, as coisas não são tristes, assim, embora com todos esses perrengues, a Nadir não encara a vida daquela forma, de uma forma assim mais, não, eu vou deixar um climão aqui para as pessoas refletirem, como no Cabeça de Negro eu fiz. Sim. Não, mas ela é uma criança, assim, virando mulher, as coisas não... Outras crianças tinham que... É na perspectiva dela, né? Outras crianças tinham que ver a Nadir, pô, cara, que massa teu cabelo. Naquele tempo era 2008, 2009. As meninas negras, em todas as idades, ainda tinham muita dificuldade de se assumirem. Muita coisa do alisamento, muito Muita forte, coisa. 2009, pode olhar para trás. 2009, como as pessoas não... A partir de 2012, 13, né? Obama, a coisa da consciência negra bem mais aflorada, né? Aí as mulheres começam a ver modelos negras de todo mundo. Se reconhecer, né? Eu acho que até isso é uma coisa que a gente pode conversar no nosso próximo bloco, até pensando os teus outros projetos, que eu acho que dialogam muito com isso. A gente vai dar um intervalo agora e a gente volta daqui a pouco para conversar mais com o Del Cardoso. Estamos de volta no Primeiro Plano. Hoje a gente está conversando com o Del Cardoso e a gente assistiu ao filme Pode Me Chamar de Nadir. Del, a gente estava falando sobre essa ideia da perspectiva, né, da criança, para a forma como ela vê, né, as questões que ela convive, essas violências cotidianas, mas também o ponto de vista da criança, como é que tom, né, que isso traz, assim. E aí eu fiquei pensando um pouco, para tu falar um pouco da tua experiência como professor, sabe? Porque você é professor de cinema, é professor universitário, né? E como é que também essa experiência de ser realizador, de ter traduzido também essas experiências para a ficção, te ajuda também a pensar como falar, né, com os alunos, assim, como falar de cinema? Eu comecei a dar aula em 2013, né? Eu nunca, na verdade, eu nunca me senti assim, até hoje eu tenho dificuldade de me sentir o professor. Parece que o professor tem um peso esse nome, né? Eu respeito muito cada professor e cada professora desse mundo, sabe? Então, assim, o professor parece, assim, o detentor de saberes, né? E eu não me considero um cara que saca tudo. Todo dia eu estou descobrindo uma coisa e aí eu trago muito empolgado as coisas que eu descubro para os alunos. Tem aluno que se empolga, tem aluno que acha uma merda, assim, uma porcaria. Então, eu estou muito nesse lugar. E aí, não, professor, isso é uma porcaria. Por quê e tal? A gente começa a debater. Quando vê a aula já passou, a gente discutindo aquele tema, né? Então, assim... ser professor me ajuda também a estar antenado com essa galera, entendeu? E aí eu dou muito aula, eu dou aula numa faculdade particular, mas eu também dou muito aula em projetos, né? Centro Cultural Bom Jardim, algumas oficinas de cucas. Então eu estou muito ali na periferia também. E, cara, é um barato, assim, eu me sinto, o que eu gosto disso é porque eu me sinto só mais um, entendeu? Porque você vê um universo de coisas acontecendo, né? Um amálgama de experiências, né? Quando de repente você está triste porque aconteceu uma fatalidade, de repente chega um cara fazendo uma graça ali. E você está, hora quase chorando, hora morrendo de rir. Então, é um universo de coisas. E assim, a gente é um radarzinho, né? A gente é um filtrozinho. O que é que eu consigo captar? O que é que atinge meu coração, né? O que é que do riso atinge meu coração? O que é que daquele momento reflexivo atinge meu coração, como é que eu transformo isso numa linguagem. Eu acho que a magia do cinema está aí.
Sim. Como é que transforma esse amálgama de experiências nossas, né? É organizar, como né? é que organiza Você isso? deve ser uma clássica que eu gosto, que é organizar o drama. Assim, como Isso. é que você organizar dramaticamente essa narrativa, essas experiências, né? Eu acho que é um de uma desafio. forma que não seja apenas uma fórmula, mas que você... O objetivo é passar para o público aquilo que você sentiu Sim. primeiro, assim, entendeu? E aí eu acho que essa é a proposta dos Sim. filmes. Bom quando a gente consegue atingir, às vezes a gente não consegue, né? Então, a arte é um risco. Sim. E essa questão do professor, né, das aulas, eu fico com vontade de fazer essa ponte com Cabeça de Negro, né? Que é um longa-metragem que você dirigiu, estreou esse ano e que as pessoas vão assistir, né? Quando estrear na sala de exibição. E é um filme que é muito interessante, né? Porque fala sobre esse lugar da sala de aula também, né? Mas aí do ponto de vista dos alunos, né? Dos alunos. Como esse espaço de resistência, né? E eu queria que tu falasse um pouco sobre o filme, sobre esse processo, que é um filme grande, assim, um filme né, de uma produção maior, é um filme que tem um elenco gigante também, né? Local também. Como foi essa experiência, assim? Porque eu acho que... Eu sinto como se o que está ali no Nadir explode muito no Cabeça de Negro, sabe? Ou como está também nos outros trabalhos também. É verdade. Fazer o Cabeça de Negro foi um sonho, está sendo um sonho de fazer o primeiro longa, né? Que a gente estuda para isso e sempre sonhei fazer um primeiro longa-metragem. Tem gente que está na batalha aí por muito tempo. E o Cabeça de Negro foi fruto de um edital, foi a segunda tentativa. A primeira tentativa eu tentei no BO, edital federal, né? Baixo orçamento, não sei nem se ainda está rolando. Não consegui entrar, ele tinha um outro nome, ele chamava Jabasta no começo, um nome bem zapatista assim e tal. E aí, eu troco o nome, cara, esse nome tá meio pá e tal. Faz parte do processo também, né? Total. E é uma coisa que eu aprendi, eu era muito arredio, sabe? Até hoje um pouquinho com algumas coisas, mas eu era muito arredio. Assim, arredio no sentido de rebelde com a sociedade, não de descontar nas pessoas, mas ficar na minha, sabe? Observando e tal, não, puxa, esse cara aí, essa pessoa aí, não sei, cara, isso é o sistema, tudo era o sistema. E uma coisa que eu aprendi, que a maturidade vai dando, é a capacidade de conceder algumas coisas, de saber ouvir quando alguém está sendo sincero do teu lado, de saber que nem todo mundo ali é o sistema, sabe? Esse sistema querendo te dominar, e não é assim, né? A gente tem uns 20 e poucos anos, a gente acha que o sistema quer moldar a gente para ser. Eu nunca vou fazer cinema clássico, narrativo, isso é coisa de Hollywood e tal, mas a gente percebe que é o que chega nas pessoas. Eu não podia fazer um filme com dinheiro público, de um edital, para fazer um filme assim com experimentação de linguagem demais, que tornasse uma coisa dissociada do grande público. Eu pensei, não, cara, isso não é justo. Se eu fizer isso um dia que eu pretendo experimentar a linguagem, acho que todo artista quer experimentar alguma coisa, né? Eu vou deixar para fazer isso quando eu tiver um financiamento privado e tal. Mas o Cabeça de Negro foi isso, me deu a oportunidade de ver como é uma produção que para mim foi uma superprodução, 1.200.000, e aí a gente vê, porra, mas é baixo orçamento, e aí eu vi as meninas na correria, na produção, tentando, não, isso daí é caro e tal. E eu pensei, pô, mas tem 1.200.000, então tinha essa coisa, né? Aí a gente sabe que 1.200.000 é para pagar muita gente, o cinema gera muito emprego, né? Direto e indireto, equipes de 300, 400 pessoas, né? Então, assim, foi um mundo, assim, para mim, que é uma universidade, na verdade, é uma faculdade fazer um longa-metragem, né? E, assim, uma coisa que eu sempre prezei, de respeitar de quem serve o cafezinho até o meu diretor de fotografia, a minha diretora de arte, dar aquele abraço geral no final do dia, porque o set é um espaço de tensionamento, muita gente, estresses, né? Então, equipes grandes podem gerar ruídos, geram, porque onde tem agrupamentos humanos tem ruídos. É praticamente a sociedade intensificada, né? Pronto, total. E eu me lembro que eu já participei de outras experiências de cinema em cargos bem menores para aprender e tal, né? E eu lembro que em determinado momento você é tratado como né? Aí eu não queria isso, eu não queria que a pessoa que servisse cafezinho, como um dia eu servi, sentisse o que eu senti. Então, aquele abraço coletivo no FII, em todo mundo da equipe. Então, ficou um clima tão legal, o que não quer dizer que não houve tensionamentos. Sempre haviam, né? Mas, no geral,
era isso, assim, o respeito às mulheres, às minorias dentro do set, né? Isso era muito importante. Eu queria fazer do set a sociedade, uma sociedade que eu acredito, Sim. né? E refletisse o filme, né? Total. Eu acho que o filme também vai falar exatamente sobre isso, né? Sobre essas estruturas que estão ali e esse aluno que não, tipo, não quer aceitar que tem que ser daquele jeito, né? As pessoas até perguntam se ali era uma autobiografia. Eu acho que inconscientemente sim, mas na verdade eu me inspirei numa pessoa. Eu me inspirei no Alan. O Alan estiver assistindo. Me inspirei no Alan, que é um menino que passou agora para a UFC. Ah, que massa. E ele teve uma onda na escola lá no bairro. Desse movimento secundarista? Foi na onda, mas assim, eles não conseguiram ocupar, né? Porque o filme foi escrito antes. Mas já estava tendo uma coisa, eu acho que no Brasil inteiro, né? E o Alan era aquele poeta, gostava de poesia, mas ele era na dele, bem contido e ao mesmo tempo o líder. Como é que o cara é contido, tímido e um articulador? Então, eu me inspirei nele para fazer o Saulo. É até interessante pensar isso, o que você pensa que é a resistência também, né? Isso. Del, eu queria te agradecer demais, assim, a nossa conversa. Eu acho que, enfim, a gente tem sempre encontros muito bons, né? Eu acho que esse aqui é mais um deles, assim. A chance também de exibir seu filme aqui no programa, acho que também é uma oportunidade de abrir muitos diálogos e que as pessoas também assistam Cabeça de Negro quando for estrear, porque eu acho que quem tiver gostado do curta vai gostar ainda mais do longa. Assim, eu queria muito te agradecer mesmo a tua presença aqui. Eu que agradeço você, Samuel, toda a produção. Muito obrigado. E assistam Cabeça de Negro, assistam o Cinema Cearense. A gente fica por aqui. Agradeço todo mundo que assistiu o programa hoje. E fiquem ligados nos nossos próximos episódios, né, no mesmo dia e no mesmo horário.